Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecoste? As alegres novas de um Salvador ressuscitado foram levadas aos confins do mundo conhecido. Mediante seus labores foram acrescentados à Igreja homens escolhidos, os quais, recebendo a palavra de vida, consagraram a existência à obra de levar a outros a esperança que lhes enchera o coração de paz e alegria. Centenas proclamaram a mensagem: o reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1 versículo 15. Eles não poderiam ser restringidos ou intimidados por ameaças. O Senhor falava por seu intermédio, e aonde quer que iam, os doentes eram curados, e aos pobres era dado ouvir o Evangelho. Tão poderosamente pode Deus operar quando os homens se entregam à direção de seu Espírito. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. Unicamente os que são assim ensinados por Deus, os que possuem a operação interior do Espírito, e em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, devem se colocar como homens representativos, para servir em favor da Igreja. O desejado de todas as nações, 805. Logo ocorrerão mudanças peculiares e rápidas, e o povo de Deus será revestido do Espírito Santo de forma que, com sabedoria celeste, enfrente as emergências desta época e neutralize ao máximo possível a influência desmoralizadora do mundo. Se a Igreja não estiver dormindo, se os seguidores de Cristo vigiarem e orarem, poderão possuir entendimento para compreender e avaliar as tramas do inimigo. Testemunhos Seletos 3:69. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até ao fim. Mas essa promessa não é devidamente apreciada, e portanto também não a vemos cumprir-se na medida em que a poderíamos ver. A promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa, e o resultado é o que é de esperar: aridez, trevas, decadência e morte espirituais. Assuntos de menor importância ocupam a atenção, e o poder divino que é necessário ao desenvolvimento e prosperidade da Igreja e que traria após si todas as outras bênçãos, esse falta, conquanto oferecido em sua infinita plenitude. Testemunhos Seletos volume 3. Páginas 211 e 212. Alguns aguardam ociosamente o refrigério. Por outro lado, há alguns que, em vez de aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, estão indolentemente esperando por alguma ocasião especial de refrigério espiritual, pelo qual suas habilidades para iluminar outros sejam grandemente aumentadas. Eles negligenciam os deveres e privilégios do presente e deixam que sua luz se apague enquanto esperam o tempo em que, sem nenhum esforço de sua parte, sejam feitos os recipientes de bênçãos especiais, pelas quais sejam transformados e tornados aptos para o serviço. Atos dos Apóstolos, 54. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana, e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai, e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter então vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. O desejado de todas as nações, 669. O Espírito Santo tem atuado desde o princípio. Desde o princípio tem Deus operado por seu Espírito Santo mediante agentes humanos, para a realização de seu propósito em benefício da raça caída. Isto se manifestou na vida dos patriarcas. A Igreja no deserto, no tempo de Moisés, também deu seu bom Espírito, para os ensinar. Neemias capítulo 9 versículo 20. E nos dias dos apóstolos ele atuou poderosamente por sua Igreja mediante a instrumentalidade do Espírito Santo. O mesmo poder que susteve os patriarcas, que a Calebe e Josué deu fé e coragem, e eficiência à obra da Igreja Apostólica, tem sustido os fiéis filhos de Deus nos séculos sucessivos. Foi mediante o poder do Espírito Santo que na Idade Escura os cristãos valdenses ajudaram a preparar o caminho para a reforma. Foi o mesmo poder que deu êxito aos esforços de nobres homens e mulheres que abriram o caminho para o estabelecimento das modernas missões, e para a tradução da Bíblia para as línguas e dialetos de todas as nações e povos. Atos dos Apóstolos, 53.